Com uma população de mais de 1,4 bilhão de pessoas, a China certamente tem muitas bocas para alimentar. Mas com uma demanda tão drástica por alimentos, a supervisão regulatória fraca e a busca desenfreada de lucros da indústria de alimentos do país deixaram os consumidores chineses com alguns produtos de revirar o estômago. De ovos falsos, a fórmula infantil envenenada e bifes de 45 anos. Vamos dar uma olhada em alguns dos escândalos alimentares da China. Óleo de sarjeta. Ah, olha só, esta simpática senhora está fazendo um favor à vizinhança, limpando os esgotos locais. Você seria perdoado por pensar que este é um ato heróico de cuidado comunitário, até descobrir que na verdade ela está colhendo o produto deste esgoto, que é o principal ingrediente do óleo de sarjeta do mercado negro, um produto repugnante e anti-higiênico feito pela reutilização de óleo solidificado, que foi escorrido pelos ralos e nos esgotos. A sobra é retirada, processada e combinada com gorduras animais para produzir uma alternativa acessível e legal ao óleo de cozinha. Em seguida, é vendida a preços baixos em restaurantes, vendedores ambulantes e qualquer outra pessoa que não faça muitas perguntas sobre de onde veio. Especialistas em segurança alimentar alertaram o público que esse tipo de óleo contém o hidrocarboneto aromático policíclico nocivo, que pode causar danos gastrointestinais e até câncer. Mas a atração por uma alternativa barata fez com que, em seu auge em 2010, quase 1/10 do óleo de cozinha da China fosse feito desse esgoto reciclado. Por mais perigoso que seja, o produto ainda é usado na indústria de restaurantes da China até hoje. Em 2020, funcionários da linha de restaurantes Xiaolongkan foram presos por vender quase 2 toneladas de óleo de esgoto ao longo de 2 anos, nos esgotos atrás de seu restaurante. Aposto que a notícia deixou um gosto ruim na boca de seus clientes. Porém, se você precisar de um tira-gosto depois dessa, então eu recomendo que você aperte os botões de curtir e se inscrever. Eu posto conteúdo novo todos os dias, e ao contrário do escândalo do óleo de sarjeta, eu não reciclo material de esgoto. Agora, segure os refluxos enquanto mergulhamos de volta nos piores escândalos alimentares da China. Cocô Fu. Enquanto algumas pessoas comparam o fedor do famoso tofu fedorento da China com chulé, lixo ou carne podre, outros não se cansam do seu odor. Esse tofu tradicional é uma iguaria chinesa feita coalhando leite de soja, comprimindo em um bloco sólido e marinando em uma salmoura fermentada. Quanto mais tempo fermentar, mais fedorento esse prato pútrido fica. Enquanto algumas fábricas deixam sua salmoura descansar por alguns dias, outros estabelecimentos podem deixá-la descansar por até 1 ano. Seu fedor simbólico costuma ser um sinal de qualidade, mas às vezes é o sinal de uma corrida ao banheiro. Em 2003, um jornalista do Shenzhen News se disfarçou em um workshop de tofu fedorento não regulamentado e foi informado de que o cocô humano foi adicionado à salmoura para torná-la ainda mais fedorenta. Sem surpresa, as autoridades fecharam o workshop na hora. Então, em 2007, o Departamento Estadual de Indústria e Comércio da China revelou que mais de 100 fabricantes estavam usando água suja e estrume para acelerar a produção fedorenta. Um trabalhador até admitiu ter feito cocô em um balde de plástico para poder guardar e utilizar na salmoura. Talvez eles devam pensar em renomear esse prato para tofu à la toilette? Tofu platinado. Sabe quando algo é bom demais para comer? No caso do escândalo do tofu branqueado na China, foi exatamente assim. Em 2014, as autoridades chinesas na província de Shandong apreenderam quase 10 toneladas de tofu seco feito ilegalmente. Pode parecer perfeito, mas acabou sendo tóxico. Ele havia sido produzido por uma gangue local que achava que poderia ganhar dinheiro rapidamente, fazendo tofu com um ingrediente proibido chamado hongalite, que é um agente de branqueamento industrial frequentemente usado na indústria de impressão e tingimento. Embora tenha tornado os palitos de tofu secos mais brancos e mastigáveis, o gás formaldeído que libera durante o processo de cozimento pode levar a dores de cabeça, vômitos e até câncer. Já soa ruim o suficiente, mas as coisas estavam prestes a ficar muito piores. As autoridades temiam que os mercados locais nas províncias de Shandong, Henan e Jiangxi tivessem vendido mais de 90 toneladas de tofu tóxico, quase o mesmo peso de 2 Boeing 720. Felizmente, os efeitos tóxicos não decolaram, pois ninguém se apresentou para relatar qualquer doença. Isso que é sorte. Tofu à base de sangue. Apesar do nome, o tofu de sangue vermelho brilhante da China nunca viu uma gota de leite de soja em sua vida. É um dos alimentos mais repugnantes, oriundos de uma confusa criação culinária, pois é feito quase exclusivamente de sangue coagulado de pato ou porco.
É aquecido com sal para congelá-los em blocos, que são usados em uma variedade de sopas e pratos tradicionais. Você já deve ter se sentido enjoado, mas espere até ouvir isso. Em 2013, 4 empresários da província de Henan foram presos por fabricar e vender cerca de 240.500 quilos de tofu de sangue envenenado em mercados locais. A operação encheu seus bolsos com colossais $75 mil, mas a um custo moral. Eles o misturaram com o formaldeído concentrado, que é conhecido em sua forma líquida como formalina. Caso você não esteja entendendo nada, o formaldeído é um produto químico com qualidades conservantes, que é comumente usado para embalsamar cadáveres. A mistura com o tofu de sangue deu ao produto uma vida útil mais longa e uma cor mais brilhante. Porém, consumir formaldeído pode causar sérios danos ao fígado e disfunção renal. E se for consumido por mulheres grávidas, pode até causar deformidades em seus filhos. Para piorar a situação, o dono da fábrica por trás do escândalo sabia que o produto químico era tóxico e até fez um esforço consciente para omitir o ingrediente de qualquer tofu de sangue que ele preparou para sua própria família. Esse cara deve ser um verdadeiro vampiro. Ele consumiu sangue e estava claramente morto por dentro. Melancias explosivas. Por mais hilário que esse conceito pareça, as melancias explosivas eram menos uma piada e mais um pesadelo para os agricultores da província de Jiangsu em 2011. Após um período de chuva forte, 47 hectares cheios de melancias verdes de repente começaram a explodir. Um fazendeiro relatou que aconteceu tão rápido que pelo menos 80 melancias em sua colheita se abriram em questão de horas. Enquanto muitos alegaram que não sabiam o que havia causado esse misterioso massacre de melancia, o professor Wang Liangju, da Universidade de Nanjing, inspecionou as plantações e descobriu a raiz do problema. Os agricultores usaram um estimulante de crescimento de plantas, chamado fortilorfenuron. É um aditivo legal que deveria ser antecipado à colheita da melancia em 2 semanas e aumentado o tamanho da fruta em cerca de 20%. Mas tinha sido usado muito tarde no ciclo, e quando combinado com o tempo úmido, aquelas bombas verdes sofreram um crescimento acelerado. O escândalo explosivo colocou um verdadeiro holofote nas práticas agrícolas questionáveis da China, com muitas poucas pessoas querendo comprar o restante da safra. Mas você não pode culpá-los. Quer dizer, você gostaria de uma bomba de melancia cheia de produtos químicos em sua cozinha? Eu tô fora. Baía de porcos. Não é sempre que você vê suínos em um rio, apesar que eu já vi minha ex dando um mergulho na lua de mel. Mas estou perdendo o foco aqui. Em 2013, mais de 16 mil carcaças de porcos foram descobertas ao longo das margens do rio Huangpu, na cidade de Jiangxin. Isso se tornou uma grande preocupação, pois o Huangpu é uma importante fonte de água potável para os moradores da região. E a ideia de partículas de porco em decomposição em sua bebida não é muito atraente. O mistério cercou a morte dos suínos nadadores, até que testes de laboratório revelaram que muitos dos porcos haviam sido afetados pelo circovirose suína. Essa é uma doença que causa dificuldades respiratórias, diarreia e até a morte. Mas alguém teve um pequeno gatilho? Apesar do susto escandaloso, os seres humanos não são infectados por esse vírus, e a qualidade da água permaneceu estável. No entanto, as autoridades de Jiangxin alegaram que nenhuma epidemia foi encontrada nos animais e que as mortes devem ter sido causadas por um inverno ruim. Se a razão realmente era tão inocente, então por que eles foram despejados ilegalmente assim? As autoridades acreditam que o incidente estava ligado à recente repressão dos países à venda proibida de produtos suínos, de porcos doentes e mortos. Em vez de descartá-los com segurança, era mais conveniente simplesmente despejar as carcaças em decomposição no abastecimento de água local. Os verdadeiros porcos nessa história são esses fazendeiros. Garrafas de água perigosas. Você pode pensar que a água engarrafada é mais segura e mais limpa que a água de torneira, especialmente depois do caso dos porcos. Mas em 2013, a indústria de água engarrafada da China enfrentou um sério escândalo quando foi revelado que uma empresa tinha padrões de segurança de água mais fracos do que a água da torneira do país. A Nongfu Spring, que já produziu 21,8% da água engarrafada da China, foi acusada pelo Beijing Times de filtrar a sua água usando um padrão de segurança regional, em vez do padrão nacional. Este padrão regional, chamado DB33/383, foi atualizado pela última vez em 2005, enquanto a regulamentação nacional foi alterada em 2007. As diretrizes mais antigas e mais flexíveis afirmavam que os níveis de elementos causadores de câncer, como o arsênico, poderiam ser o dobro do limite nacional. Da mesma forma, oligoelementos de um metal pesado chamado cádmio, que pode causar problemas respiratórios, foram permitidos em 5 vezes o nível nacional. Mesmo que Nongfu tenha lutado contra reivindicações com o processo de difamação de 9,7 milhões de dólares, o dano à sua reputação já estava feito. As pessoas perderam a confiança na empresa e o escândalo custou mais de 2 bilhões de yuans em vendas. Na época, cerca de 325 milhões de dólares. Aposto que eles desejavam ter mantido uma tampa sobre isso tudo. Fast food desagradável.
Os gigantes de fast food Starbucks, KFC e McDonald's podem parecer diferentes em nível de marca, mas as suas filiais chinesas se tornaram parte de um escândalo podre em junho de 2014. Uma reportagem de TV expôs um de seus fornecedores, Shanghai Huzi Food Company, por usar carne vencida em seus produtos. Os trabalhadores da fábrica da empresa foram filmados secretamente misturando embalagens de carne vencidas com produtos frescos. Eles até pegavam carne do chão sujo e a lançaram de volta à produção. Esse relatório atingiu o McDonald's bem em seus McNuggets e levou a uma queda de 7,3% nas vendas do mercado asiático em julho de 2014, que caiu ainda mais para 14,5% em agosto desse mesmo ano. Mas essa não foi a única linha de fast food a ser abastecida com carne vencida. Alguns dos restaurantes do KFC e cafés da Starbucks também usaram o Shanghai Huzi, e grandes marcas como Papa John's, Pizza Hut, Domino's, Burger King e até IKEA também os usaram no passado. Ao final, 5 funcionários foram presos, com uma investigação concluindo que toda a operação havia sido organizada pela empresa para economizar nos custos de produção. Felizmente, nenhuma doença foi relatada. Tudo bem e tal, mas meu estômago não para de se revirar só de pensar naqueles lanches nojentos. Hot pot falso. O hot pot é um prato chinês que é literalmente um ensopado quente. É uma panela quente cheia de um caldo delicioso e fervente, acompanhado de várias carnes, legumes e molhos que você cozinha em sua mesa. Pode parecer gostoso, mas em 2015, um nutricionista chinês desmascarou um escândalo de hot pot que varreu o país. Pode parecer que ele está fazendo uma sopa saudável, mas é mais como um ensopado de drogas. Como você pode ver, ele não adiciona um único pedaço de comida de verdade à receita. Em vez disso, ele apenas mistura etilmaltol, oleoresina de capsicum e ribonucleotídeo de sódico em água fervente. Resumindo, é um jeito muito científico de dizer que ele engrossou a água e adicionou intensificadores de sabor. Esse vídeo ultrajante foi divulgado na mídia chinesa, alertando o público para os métodos drásticos de corte de custos usados em alguns restaurantes. E isso não para na sopa química. Os investigadores descobriram que alguns restaurantes também adicionavam medicamentos antimaláricos à mistura de hot pot. Por quê? Pois eles estavam usando carne podre, e as drogas neutralizavam quaisquer efeitos colaterais que os clientes pudessem sofrer, como um terrível caso de diarreia, do restaurante direto para a privada. Arroz falso. Você caiu na farsa do arroz de plástico chinês, que dominou a internet em 2016. Relatos da época afirmavam que parte do arroz produzido pela China era tão plástico quanto a sacola que você usava para levar para casa. Esses rumores de mídia social podem ter sido falsos, felizmente, mas a China teve sérios problemas com o seu arroz no passado, e com uma questão muito mais séria. Em 2011, a Universidade Agrícola de Nanjing descobriu que 10 a 60% do arroz vendido em mercados locais em 6 regiões diferentes continha cádmio, um metal pesado altamente tóxico. Em pequenas quantidades, o metal é praticamente inofensivo, com o máximo legal de cádmio no arroz de 1 mg por quilo. Mas em algumas das amostras, os pesquisadores encontraram 5 vezes essa quantidade. A exposição ao longo prazo a esses níveis pode levar a problemas respiratórios, câncer e até mesmo amolecimento dos ossos. Essa crise de contaminação aterrorizou a nação, pois o arroz é um alimento básico da culinária chinesa, com o país consumindo quase 135 milhões de toneladas entre 2010 e 2011. Mas como isso ficou tão grave? A China culpou enormes fontes de poluição humana, como mineração e agricultura, decorrentes da rápida taxa de industrialização do país. Eles estimam que 10% do solo agrícola havia sido poluído com elementos de metais pesados, contaminando mais de 11 milhões de toneladas de arroz e custando mais de 20 bilhões de yuans, ou seja, 317 milhões de dólares. Parece um preço alto para um arroz ruim. Ovos falsos. Pode parecer ridículo, mas a lenda urbana da internet sobre a China produzindo ovos falsos é clara e real. Desde a década de 1990, ovos falsos apareceram nos mercados chineses, parecendo quase idênticos aos reais, tanto por dentro quanto por fora. Mas se você tentar fritá-los, eles liberam um forte cheiro químico que te mostra que foi enganado. Eles são feitos preparando um molde, que é então preenchido com uma mistura de resina, amido, coagulante e pigmentos para dar a cor certa à clara do ovo. Uma gema falsa feita de uma mistura diferente de resina e pigmentos é então colocada no molde. Finalmente, a coisa toda é coberta com uma mistura de cera de parafina, pó de gesso e carbonato de cálcio, para dar uma aparência de casca realista. Embora possam parecer genuínos o suficiente para te enganar, existem algumas maneiras fáceis de diferenciá-los de um ovo de verdade, sem ter que assistir a galinha colocá-lo na sua frente. Em primeiro lugar, os ovos falsos têm gemas e claras que se misturam com muita facilidade, ou não se misturam. Eles também não possuem os estranhos pedaços fibrosos ao redor da gema, chamados chalaza, que protegem a gema natural dentro de sua casca para que ela não se quebre. Mas a maior dica geralmente é o preço. Eles podem custar apenas 25% do que é necessário para fazer um ovo de verdade, para que possam ser vendidos com o lucro a um preço muito menor. Vamos torcer para que a China quebre esse esquema em breve. Molho de soja cabeludo.
O molho de soja é um condimento popular carregado de sódio, que combina com tudo, desde frituras a peixes. Geralmente é feito combinando grãos de soja, fermento e farinha de trigo, antes de fermentar por até 2 anos. Porém, há mais de 15 anos, a Hubei Xinsheng Yuan Bioengineering Company foi pega usando cabelo humano como ingrediente substituto para o molho de soja. Sim, você ouviu muito bem. Em 2004, esses trabalhadores foram registrados secretamente vasculhando sacos de cabelos sujos que foram coletados em barbearias, salões e hospitais em todo o país. Seus trabalhos eram remover itens do cabelo como cotonetes, absorventes menstruais e até mesmo preservativos. O cabelo foi então cortado e colocado em um reator, sem ser limpo, que o transformou em um líquido de aparência escura. O componente-chave desse líquido revoltante era seu teor de nitrogênio, que poderia ser adicionado a outros ingredientes para atender aos padrões nacionais de molho de soja. Em seguida, ele é seco e vendido para empresas de produção como pó de aminoácidos. O processo foi muito mais rápido do que os 2 anos necessários para fermentar a soja autêntica e reduziu os custos de produção pela metade. Essa história pode ser o suficiente para fazer você querer tossir uma bola de pelo, mas há uma pequena chance de que nem tudo seja o que parece. Não foram feitos testes laboratoriais ao produto em questão, e a reportagem partiu de uma única reportagem de TV baseada nos depoimentos de alguns trabalhadores. Então, olhando para todas essas evidências, o que você acha? Farsa descarada ou escândalo chocante? Conta aí o que você acha nos comentários. Pérolas de tapioca de plástico. O chá de bolhas, também conhecido como chá de leite pérola ou chá de boba, é uma bebida bizarra que de alguma forma consegue ser comida e bebida ao mesmo tempo, mas comumente composto de chá preto, leite, xarope e pérolas de tapioca. Se tornou uma sensação asiática açucarada, com cerca de 450 mil lojas oferecendo chá de bolhas somente na China. Mas há algo sinistro à espreita no fundo desses copos. Em 2019, uma garota de 14 anos que sofria de dores de estômago e constipação fez uma tomografia computadorizada que revelou mais de 100 pérolas de tapioca não digeridas, bloqueando suas entranhas. Agora, a parte mais estranha é que os ingredientes das bolas de tapioca normais não aparecem em raios-x ou tomografias computadorizadas. E isso significa que essas bolas foram feitas com outra coisa. Acontece que para economizar nos custos de produção de tapioca fresca, alguns fabricantes chineses adicionam materiais poliméricos, que é um jeito elegante de chamar as pérolas de plásticos. Durante uma investigação, um dono de loja admitiu que as pérolas foram feitas em uma fábrica de produtos químicos, usando coisas como solas de sapatos de couro e pneus velhos. Por mais improvável que pareça, o Centro de Experimentação Química da Universidade de Qingdao testou uma amostra de pérolas do mercado local e descobriu que eram altamente adesivas, quase como cola. Desse jeito, quem ingerir isso vai ficar colado no banheiro. Leite tenebroso. Em 2008, a indústria de leite da China deu uma afundada, depois que quase 300 mil crianças ficaram doentes por beberem fórmulas contaminadas. O leite em pó colocado nessas pobres mamadeiras continha doses fatais de melamina, um composto químico usado pelos fabricantes para criar utensílios de cozinha de plástico, fertilizantes e até concreto. Mas quando adicionados a produtos alimentícios, pode indicar um maior teor de proteína, algo que crianças precisam para ajudá-las a crescer grandes e fortes. Infelizmente, amostras de teste dessa fórmula encontraram quase 5.000 vezes a quantidade máxima de melamina na solução. Mas essa fórmula não apenas os ajudaria a crescer, mas também os ajudaria a desenvolver pedras nos rins e até sofrer de insuficiência renal. 6 crianças infelizes faleceram como resultado e 21 pessoas foram presas. 2 traficantes de leite, Zhang Yujun e Geng Jinping, que conscientemente venderam quase 770 toneladas de leite tóxico para laticínios de julho de 2007 a agosto de 2008, foram executadas por ameaça pública. Surgiu então que a empresa de produção chamada Sanlu sabia que estava vendendo leite tóxico, permitindo que quase 900 toneladas deixassem seus laticínios antes de interromper a produção. À medida que a escala do escândalo surgiu, enormes lotes de leite foram recolhidos de todo o mundo. Eles foram despejados em aterros como esse em Hubei e destruídos. Eu acho que nesse caso, realmente havia motivos para chorar pelo leite derramado. Comida de peixe contaminada. Infelizmente, não foi apenas o leite que foi contaminado com a monstruosa melamina. Alguns meses após o escândalo da fórmula, inspetores de alimentos em Hong Kong descobriram que a ração para peixes importada da China também estava contaminada com o composto tóxico. A ração tinha níveis de melamina de 32 mg por quilo, quase o dobro do nível legal para Hong Kong. Pode não parecer muito, mas em doses acumuladas desse nível, é suficiente para causar pedras na bexiga e câncer nos animais que os consomem. Mas como ele entrou na ração para começo de conversa,
conversa, enquanto a China jogava parte da culpa nos traficantes de alimentos e rações desonestas, os cientistas apontaram que a melamina também era usada como pesticida comum em todo o país. Ela podia ser absorvida pelas plantas e levada para os rios, significando que a melamina poderia ter vindo de qualquer uma dessas fontes usadas na produção. E os efeitos da poluição do escoamento como esse se tornaram difíceis de ignorar na comunidade pesqueira. Em 2007, 50 mil quilos de peixes morreram nesse lago em Wuhan, na província de Hubei, por parte devido à poluição. Então, em 2013, milhares de peixes apareceram ao longo de um trecho de 30 quilômetros no rio Fu, em Hubei, mortos por poluentes de uma fábrica química próxima. Então, até que a China encontre uma solução séria de poluição, talvez seja melhor ficar longe dos frutos do mar. Bife dos anos 70. Em 2015, as autoridades chinesas prenderam uma operação de contrabando de carne congelada, que deixou um gosto nostálgico na boca de todos. O carregamento de mais de 800 toneladas continha um lote de alimentos congelados mais antigos que alguns agentes alfandegários, com rótulos que datavam dos anos 70. Felizmente, foi parado antes de chegar ao seu destino, que seriam os restaurantes, varejistas e supermercados da província de Hunan. Era parte de uma operação muito mais ampla, que reprimiu a venda de mais de 99 mil toneladas de carne congelada fétida, no valor de aproximadamente 500 milhões de dólares. Embora carnes como essas sejam vendidas a preços muito mais baratos, os contrabandistas que transportam esses pacotes pútridos fazem o possível para reduzir os custos. Por isso, geralmente são transportados em veículos não refrigerados. Quando chegam aos seus destinos, nem sempre fica claro por quanto tempo a carne foi armazenada. Um dia? Uma semana? Um mês? Bom, nesse caso, mais de 40 anos. Eu sei que algumas pessoas gostam de um bife envelhecido, mas isso é ridículo. E aí, qual desses escândalos mais embrulhou seu estômago? Você conhece algum outro que seja ainda mais indutor de vômito do que esses? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!